Vejamos uma pista mais radical, que é cheia de ondas. Vamos ver o movimento do skatista ao longo dessa pista, quando ele é largado do ponto mais alto da trajetória. Veja que ele consegue completar todo o percurso. E se não há energia térmica no sistema, ele permanece nesse movimento eternamente. Agora vamos ver o que acontece se o skatista é lançado um pouco próximo dos pontos de equilíbrio e do ponto de equilíbrio mais à esquerda. Viu que ele teve energia suficiente para subir o pico. E ele vai continuar com esse movimento também eternamente. Mas vamos considerar agora que ele é largado um pouco mais próximo ainda do ponto de equilíbrio. Veja que agora ele fica oscilando em torno do ponto de equilíbrio, mas não tem energia suficiente para subir a montanha e depois descer. O mesmo acontece para o ponto de equilíbrio, que possui um mínimo próximo de zero. Veja que ele fica oscilando em torno desse ponto de equilíbrio, que tem um ponto de mínimo em zero. Vamos analisar as curvas de função energia potencial em função da posição. A declividade é negativa e decresce em valor absoluto, entre x1 e x2. A declividade é nula em x2, a declividade é positiva e cresce em valor absoluto de x2 até x3. Em x3 a declividade é igual a zero. De x3 até x5 a declividade é negativa e diminui. E de x5 até x6 a declividade é positiva e aumenta em valor absoluto. Ao longo dessas declividades, é possível determinar a orientação da força, pois a força é o gradiente da energia potencial, ou a força é derivada da função energia potencial em relação à posição, ou a força é numericamente igual à inclinação da reta num gráfico de U de x por x. Vejamos aqui. Aqui, de x1 até x2, a declividade é negativa da função U de x. A força é positiva, mas diminui, porque a energia potencial está diminuindo positivamente. Em x2, a função energia potencial tem declividade zero. Logo, a inclinação da reta tangente nesse ponto é igual a zero, e a força é igual a zero. De x2 até x3, a declividade é positiva e a função energia potencial aumenta. Como a declividade é positiva, a força é negativa e a magnitude da força também aumenta. Veja que ela varia de zero até um valor finito negativo, mas cujo módulo está aumentando. Em x igual a 3, a declividade é zero novamente, de tal forma que a reta tangente é igual a zero e a força é igual a zero. De x3 até x4, a declividade é negativa e diminui. Logo, a força é positiva e aumenta. Em x4 temos um ponto de inflexão, uma declividade máxima. E neste caso, a força é máxima no ponto de inflexão. Até que de x4 até x5, a declividade é negativa e a energia potencial diminui. A força vai ser positiva, mas diminui em magnitude. De x5 até x6, a declividade da energia potencial é positiva e aumenta em valor absoluto. Logo, a força será negativa, mas aumenta em módulo. Qualquer partícula largada entre os pontos x2 e x3 ficará oscilando em torno do ponto de equilíbrio x2, pois a força vai sempre tender a levar a partícula para o ponto de equilíbrio, que é x2. Vejamos aqui o skatista. Veja que ele foi largado na posição x3 e o ponto de equilíbrio é x2. Logo, ele fica oscilando em torno do ponto de equilíbrio. Por que isto? Pois para x menor que x2, a força é positiva e traz o skatista para o ponto de equilíbrio. Para x maior que x2, a força é negativa, isto é, aponta no sentido de x2. Logo, o skatista fica oscilando nesse movimento periódico em torno do ponto de equilíbrio. É muito interessante analisar os pontos de retorno e os pontos de equilíbrio num gráfico da função energia potencial em função da posição. A energia do sistema é constante. Logo, a soma da energia potencial mais energia cinética deve ser
uma constante. Considere o nosso gráfico cuja a energia potencial em joules é dada em função da posição, em metros. E há os seguintes pontos ao longo da curva, x1, x2, x3, x4 e x5. Nesse gráfico também é indicado uma linha horizontal paralela ao eixo da posição, que é a energia mecânica, que é a energia total, que nesse caso, nesse exemplo, vale 5 joules. Sabemos então que a energia cinética pode ser escrita como a energia mecânica menos a energia potencial. Uma vez que a energia cinética é sempre um número positivo, temos que a energia potencial deve ser menor que a energia mecânica. Vamos analisar essa situação no gráfico. Vamos considerar o ponto x1. Acompanhe o ponteiro do mouse. O mouse está na energia potencial igual a 6. E a energia mecânica é igual a 5. Então temos um caso que a energia potencial é maior que a energia mecânica. Essa região, menor que x1, é uma região proibida. Não pode existir uma partícula nessa região, porque nessa região a energia cinética dessa partícula seria negativa. Ou, em outras palavras, haveria uma velocidade complexa. Em x1, a energia potencial vale 5 joules e a energia mecânica vale 5 joules. Logo, a energia cinética da partícula é igual a zero, que é justamente um ponto de retorno. No ponto de retorno, a energia cinética é igual a zero. Entre x1 e x2, observe que a energia potencial está diminuindo. A energia potencial é menor que a energia mecânica, que vale 5. Por exemplo, em x igual a x2, a energia potencial é igual a zero. Logo, a energia da partícula será puramente energia cinética. Veja que a energia cinética vale 5 joules. Como eu calculo isso? Eu traço uma reta paralela ao eixo vertical, que vai do ponto de interesse até a reta da energia mecânica. Como a energia potencial é zero em x2, toda energia tem que ser cinética. E como sabemos, num ponto de equilíbrio, a energia potencial é zero e a energia cinética é máxima. Até que no ponto x3, a energia cinética vai assumir um valor de 2 joules. Como eu sei isso? Porque em x3 a energia potencial vale 3. A energia mecânica vale 5. 5 menos 3 é igual a 2, que é o valor da energia cinética no ponto x3. De x3 a x4, a energia potencial começa a diminuir e a energia cinética aumenta. No ponto x4, a energia potencial vale aproximadamente 1,5 joules e a energia mecânica vale 5. Logo, a energia cinética, nesse ponto x4, deve ser algo em torno de 5 menos 1,5, que é igual a 3,5 joules. De x4 até x5, a energia potencial aumenta e a energia cinética diminui, até que a partir de x5, a energia cinética vale 1 joule, pois em x5 a energia potencial vale 4 joules. 5 menos 4 é igual a 1. Então veja que desse gráfico da função energia potencial pela posição dada a energia total, você pode ter os valores da energia cinética. Vamos analisar outras retas para a energia mecânica. Considere a reta energia igual a 4 joules. Note que essa reta corta a função energia potencial em 2 pontos, entre x1 e x2 e entre x4 e x5. Para x maior que x5, o equilíbrio é dito indiferente. A partícula colocada neste ponto poderá permanecer em repouso ou seguir com velocidade constante, pois o somatório das forças sobre ela é igual a zero. Note que a inclinação da reta du dx é igual a zero, logo a força resultante é igual a zero. Para este ponto onde se localiza o mouse, entre x1 e x2, para energias potenciais maiores que 4 joules, é um ponto proibido, é uma região proibida. Outra reta da energia mecânica está em 3 joules. Em 3 joules, a reta intercepta a curva de energia potencial em 3 pontos, entre x1 e x2, em x3 e entre x4 e x5. Para essa energia mecânica, os pontos de retorno estão entre x1 e x2 e entre x4 e x5. Para x igual a x3, o equilíbrio é indiferente.
A partícula pode ficar em equilíbrio, mas se perturbada, ela pode adquirir uma velocidade para a esquerda ou para a direita. Para x maior que x3, o equilíbrio é estável. Para x menor que x3, o equilíbrio também é estável. Ou seja, a partícula vai ficar oscilando em torno de x4, se x for maior que x3, ou ficará oscilando em torno de x2, se x for menor que x3. Para uma energia mecânica de 1 joule, a partícula oscila em torno do equilíbrio estável, que é x igual a x2. No ponto de equilíbrio estável x igual a x4, a partícula não se move para essa energia de 1 joule, porque neste ponto a energia mecânica é igual à energia potencial, logo a energia cinética é igual a zero. As ligações moleculares obedecem uma função energia potencial, e a força pode ser repulsiva ou atrativa, dependendo da região onde se definir a energia do sistema. O potencial de Lennard-Jones é dado por uma função energia potencial que tem esta forma. Veja que ela depende da posição. A força de Lennard-Jones pode ser obtida a partir da derivada da função energia potencial em relação à coordenada x, e você vai obter esta expressão para a função. Vejamos aqui uma simulação da força de Lennard-Jones ou da energia potencial de Lennard-Jones. Nesta função, a coordenada x mede a distância de separação entre os átomos de uma molécula de neônio. Nessa simulação, um dos átomos está fixo e o outro átomo pode ser movido. Veja que a função energia potencial é inversamente proporcional à distância de separação. Se a distância de separação diminui, a energia potencial aumenta. Se a distância de separação aumenta, a energia potencial diminui. Na situação atual, as moléculas estão numa posição de equilíbrio. Veja que a energia potencial está num ponto de mínimo. Logo, a força entre os átomos é igual a zero. Vamos diminuir a distância de separação entre os átomos da molécula. Veja que a função energia potencial está aumentando e torna-se positiva. Então, nessa região, a energia potencial de Lennard-Jones é positiva e tem uma declividade negativa. Em consequência, a força é positiva. A força é repulsiva. Ao largar um dos átomos, ele se afastará do átomo fixo. Agora vamos afastar um pouco um átomo do outro, isto é, vamos aumentar a distância de separação. Veja que a energia potencial é negativa e a declividade é positiva. Se a declividade é positiva, a força é negativa. Se a força é negativa, significa uma atração. Ao soltar um dos átomos, ele será atraído pelo outro. Como essa força é conservativa, depende da posição, veja que um átomo fica oscilando em torno da posição de equilíbrio. Oscilam em torno de uma posição de equilíbrio, como um sistema massa-mola. Veja que esse potencial de Lennard-Jones pode ser aproximado também para um sistema massa-mola como uma primeira aproximação, isto é, obedece uma lei de Hooke. Por isso que é importante estudar sistema de dois corpos conectados por uma mola. Eles servem para modelar vários fenômenos físicos da natureza. Eu desafio a vocês a calcularem o ponto de mínimo. O ponto de mínimo é localizado em 2 elevado a 1 sobre 6 de x0, onde x0 é a separação de equilíbrio entre esses dois átomos. E x0 depende do tipo de átomo.